E agora, gente, tem aqui eu queria deixar então a outros 2 recados importantes. Tô aguardando aqui a Jéssica Américo, né, foi entrando um pouco nessa, nossa parte da cultura, né, essa grande cantora de samba, paulistana inclusive. Eu quero conversar com ela, porque ela me chamou bastante atenção, porque A a Jéssica, ela é sambista da Mocidade Alegre, né, da escola de samba Mocidade Alegre. Então, eu quero muito conversar com ela, porque quando a gente está falando de escola de samba, de carnaval, deixa eu só conversar com ela aqui do o link, né, que ela tem que entrar, ela já vai entrar aqui conosco. A gente tem um mundo muito masculinizado, né. Muitos são os cantores de samba, aqueles que estão à frente cantando sambas enredos e tal, então eu quero trocar uma ideia com ela, justamente para a gente falar sobre isso e sobre, claro, sobre a carreira dela, né, mais uma cantora, ela é articuladora cultural também, então vamos tratar dessas questões de cultura junto com a Jéssica Américo, e só estou aguardando ela entrar aqui, para a gente poder, conversar, tá? Assim que ela der um ok aqui, você acha que deve estar tudo certo com a câmera dela, aí eu já coloco ela aqui na tela, e a gente já começa a conversar, a trocar uma ideia. Antes então deixa eu só apresentá-la para vocês, a Jéssica Américo, ela é sambista, cantora, compositora, batuqueira, articuladora cultural, produtora, multiartista, é uma cantora de voz intensa, vibrante, um canto ancestral, vocês vão ouvi-la, vocês vão perceber mesmo, né, que é a assinatura da voz da Jéssica, ela é bastante, ela é única, né, vocês vão perceber isso. Ela é formada pela EMESP, também ela é formada no curso de teatro musical negro, e tem mais de 13 anos de carreira. Ela transita, né, ela trabalha com teatros em casas de cultura, em bares, no Sesc e em palcos da cidade toda. Então, assim que ela me der um ok, eu já vou chamá-la aqui, a Jéssica. Pode dar um joinha, Jéssica? Aí eu já te coloco aqui na tela para a gente começar a trocar uma ideia. Boa noite para você, minha querida. Muito obrigada por atender meu convite. Eu não sei se você consegue me ouvir. Te agradecer por estar aqui conosco também. Vamos começar a conversar. Boa noite a todos que estão por aí nos assistindo. Consigo te ouvir sim. Não sei se está ok o meu áudio para você. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui, que ele está um pouquinho baixo. Deixa eu ver. Posso Aqui. Acho aumentar que por agora aqui tá. também. Pronto, acho que eu consegui aumentar. Tá. Bom, Jéssica, acho que agora sim. Eu te apresentei aqui um pouco, né? Até estava conversando com a nossa audiência aqui que eu fui acompanhando, vendo o seu trabalho, e um dos vídeos que me chamou a atenção ali na sua rede social foi porque você, e até isso que eu queria saber, né, se você é a cantora da Escola de Samba Mocidade Alegre, que é uma escola da Zona Norte de São Paulo, do Grupo Especial. E o que me chama a atenção, né, para quem acompanha um pouco mais o carnaval das escolas de samba e tem um pouco dessa observação, e isso que eu queria te ouvir, são poucas as mulheres que estão à frente. Eu acho que agora cada vez mais, né? Mas eu queria te ouvir mesmo assim de como que é ser uma mulher cantora, sambista e estar nesse mundo que é um mundo, digamos, de alguma forma, pelo menos ali dentro de um senso comum e que as pessoas podem observar, muito masculinizado, né? Os cantores de samba, até quando eu fui falar de você esses dias aqui, eu falei: "Ah, ela é puxadora de samba", daí alguém falou: "Lembra que o Jamelão já falou que não é puxador de samba", que isso é um termo inclusive pejorativo. E até Sim. realmente, né, acho que é importante a gente frisar isso, porque ainda assim a gente ouve muita gente usar essa expressão, né, puxador de samba. Mas eu queria te ouvir mesmo, você como essa cantora e que tá à frente aí, junto com outros cantores, claro, mas tá à frente da Mocidade Alegre, que é essa escola de samba, inclusive, bastante premiada, né, bastante conhecida no Carnaval de São Paulo. Sim. Bom, a Mocidade Alegre, de fato, é uma
das grandes ganhadoras, né, de títulos das escolas de São Paulo, uma grande escola. Eu venho no carro de som da Mocidade Alegre, não sou cantora oficial, existe uma diferença, né, entre cantores de apoio e cantores oficiais, né? Existe um histórico de pouquíssimas mulheres ocuparem esse posto de cantor oficial das escolas de samba, tanto de São Paulo quanto, enfim, no geral. Aqui em São Paulo nós tivemos poucas mulheres, né? As que tiveram mais destaques, e aí eu vou dizer dessa forma, porque obviamente que as escolas são muitas, né? E aí eu estou falando de grupo especial e do meu conhecimento, que não é o único, né? Então, de repente, alguma que está nos assistindo falando, pô, eu fui cantora oficial da minha escola, que é a X, então eu vou falar assim das poucas que é de grande conhecimento do grande público, né? Então, nós tivemos a Helena de Lima, Bernadette, do Peruche, e atualmente, nas escolas do Grupo Especial de São Paulo, tá? Em São Paulo e Rio, né? Quem é oficial mesmo é Grazi Brasil, na Estrela do Terceiro Milênio. Grazi que já passou pela Vai Vai, pela Paraíso do Tuiuti, no Rio de Janeiro, né? Grazi que vem aí da nossa geração, trazendo a representatividade da mulher na escola de samba, no carro de som, à frente da escola, que é como cantora e intérprete oficial, né? Carro de som, na verdade, isso abriu muitas portas, né? Os carros de som, tanto no Rio quanto em São Paulo e em outros estados também, né? No nosso Brasil afora, que são feitos carnavais, enfim, lindíssimos. Existiam poucas mulheres, né? E agora esse carnaval em si foi um carnaval que a gente viu muitas mulheres nos carros de som, porque antigamente tinham mulheres ali, uma, né? Que era quase que uma cota ali, e a voz dela quase nunca aparecido. E esse ano foi um ano em que a voz das mulheres realmente apareceram nos carros de som, não estávamos lá só como uma figura, um enfeite. Eu não tenho muito o que reclamar, na verdade, não tenho o que reclamar nesse ponto de vista, porque desde que eu chego na Mocidade Alegre, a minha voz nunca foi um enfeite, né? Quando eu chego na Mocidade Alegre, eu já encontro Thalita, Uliana, na Mocidade, fazendo um trabalho muito bom. Quando eu chego lá, já tem uma mulher lá, ela me acolhe e quando eu, de toda a experiência que as pessoas, enfim, me falavam, olha, não se espante, quando você sair, sua voz não vai aparecer. E aí, quando eu chego, de fato, eu encontro a minha voz sai, né, no carro de som verdadeiramente, sai na transmissão oficial, né, tanto a transmissão da Liga quanto a transmissão da Globo, e eu consigo escutar, identificar minha voz, e isso para mim foi muito valioso, né, contrariando aí o que a gente já ouvia do histórico de mulheres passarem o carnaval com um carro de som e só como um mero enfeite as suas vozes não aparecerem, né? E, e é isso, né? Eu sou muito grata às mulheres que vieram antes, né? E muito grata às que vieram primeiro, né? Bernadette, Eliana, e muito grata mesmo a Grazi, porque a Grazi veio num momento em que nenhuma mulher estava ocupando esse posto, né? E ela já vem logo na Vai Vai, que é uma escola de samba tradicionalíssima, né? Aqui na nossa cidade. E escolas de tradição, elas costumam lançar tendências, né? Quando Grazi traz Vai Vai à frente, né, como intérprete, né, as outras escolas começam a enxergar o timbre feminino como um timbre positivo, né? E aí eu tenho um grande destaque também para falar sobre o meu caso em especial, quando eu chego na Mocidade, eu encontro o Igor Sorriso. E o timbre do Igor Sorriso favorece muito as vozes femininas. Então, trabalhar como apoio do Igor na Mocidade é muito bom para as mulheres, porque favorece o nosso timbre, porque geralmente timbre masculino, para você acompanhar, ou você tem que oitavar, ou você vai cantar numa região que não é muito confortável, sua voz vai perder o brilho, e você praticamente não vai aparecer. E aí o timbre do Igor favorece muito
essa participação da gente e sempre enaltece assim nossa voz. Então, tem sido muito bom. Importante, né, importante mesmo, assim, porque quando a gente vê mulheres, né, como eu falei que te vi, a gente fala: "Ah, que bom, que maravilha", que a gente tá podendo ver mulheres à frente, né, não necessariamente à frente, mas que estão têm esse espaço mesmo sendo colocado. E aí Sim, você, ô Jéssica, você também, se apresenta, né, a partir dos seus projetos todos, como uma articuladora cultural, né. E aí, a partir disso, eu queria te ouvir mesmo, como é que você está observando esse cenário, né, atual, todo esse contexto, na cidade de São Paulo, que você tem uma larga experiência, né, toda a sua trajetória, sua carreira é muito fincada na cidade de São Paulo. Como é que você observa mesmo essa relação, inclusive, dentro das propostas, dos projetos, essa relação até mais institucional mesmo com a política, com a prefeitura, com o governo do estado, como articuladora cultural e como os artistas, né, estão se expressando, se colocando dentro dos seus sim, projetos todos. sim. Então, Thalita, como articuladora cultural, eu atuo, né, nas periferias, né? O meu trabalho, ele é hoje, ele está muito voltado aos editais, né? Culturais, editais públicos culturais, não no sentido de captação de recursos, tá? Mas, obviamente que eu faço também esse trabalho, mas eu me coloco como articuladora cultural a partir do momento que eu entro no trabalho dos editais, tentando que esses editais sejam acessíveis, né? Sejam acessíveis a todo o público da cultura, né? Que hoje é a nossa grande luta. A Secretaria de Cultura Municipal abriu recentemente um debate com enfim, com a população, né? Abriu audiências públicas para ouvir, né, a gente e para debater sobre os próximos editais a serem abertos, né? Então existem vários desafios à nossa frente. Melhorar, né, os editais que estão abertos, melhorar a linguagem para que seja de fácil conhecimento, o impedimento de que grandes empresas, grandes produtoras, grandes artistas acessem essa verba e não porque, poxa, mas grandes produtoras não podem acessar. Poderiam, mas a política pública não é para quem está no grande stream, né? É para quem realmente está tentando chegar lá, né? É um impulso, é impulsionar pequenos artistas, é impulsionar artistas de médio porte que estão ali transitando e fazendo cultura na cidade, né? Porque esses outros artistas e essas outras grandes produtoras, elas conseguem outros tipos de apoios, né? Principalmente os apoios que são privados, de empresas privadas, né? E aí nosso grande desafio agora é fazer algumas mudanças nos editais que vão ser abertos agora. Os próximos 3 editais a serem abertos serão edital de música, edital do fomento à cultura periférica, né, cultura da periferia, e o fomento ao samba. Então, a gente participou de uma audiência pública, vamos participar de mais uma semana que vem, tentando implementar melhorias, né, coisas que, enfim, absurdas estavam acontecendo dentro desses editais e que a gente está na luta para que isso seja mudado, né? E é isso, assim, o trabalhador da cultura em todas as frentes, né, tentando lutar pelos seus direitos. E reforço, né, que esse nosso pensamento de aonde deve ser colocada essas verbas, ela vem muito do que a verba vem da gente, né? Existe um mapeamento gigantesco para entender qual a verba necessária para atender a população. E quando esse mapeamento é feito, ele é contado com a gente, não com os grandes, não só com os grandes, né? Então, se a gente é número, para que esses números virem valores, por que a gente não pode acessar, né, esses valores quanto editais? Acessar essas verbas e ter os nossos trabalhos feitos e né, realizados. E aí, enfim, essa é uma das lutas, né, que é a luta recente, a luta atual,
onde a gente está tentando implementar diversas coisas. Uma delas é permitir que pessoas físicas se inscrevam no edital, no fomento à cultura, à música, que hoje em dia não é permitido pessoa física se inscrever no fomento à música da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Então, só CNPJ pode se inscrever, né? Só empresas podem se inscrever, só pessoa jurídica. E isso impede o artista independente de se inscrever. Artista independente que, muitas das vezes, não tem nem acesso a esses produtores, né? Essa é uma das lutas, e entre outras lutas que a gente está travando. E aí, como articuladora cultural, meu principal trabalho é o Capacita Cultura SP, que consiste em quê, Thalita? Esse projeto é um projeto que vai ajudar trabalhadores da cultura periférica a ter o mínimo de material possível para tentar adentrar nesses editais, porque às vezes até a Secretaria de Cultura, ela disponibiliza profissionais para explicar como você se inscreve. Só que não adianta você só saber escrever. Se você não tem uma foto de alta resolução, se você não tem um release bem feito, um portfólio bem feito, se você não tem um press kit bem elaborado, você não tem chance. Né? Então, passando, a nossa luta é que esse Capacita Cultura SP seja implementado e que as pessoas entrem no programa e tenham acesso a sair com seus primeiros materiais formados para, pelo menos, conseguir competir de igual para igual e ter a mínima chance de ser aprovado nos editais públicos. Eu ia realmente te perguntar isso, porque o artista, me parece, cada vez mais, até em razão, inclusive, dessas leis todas, né, que são importantes, de fomento, a própria Lei Rouanet é um pouco diferente, mas a Paulo Gustavo, os editais próprios mesmo do estado de São Paulo, né, eles fazem com que o artista ele tenha que, de alguma forma, seja obrigado, digamos, a se especializar e em poder interpretar, traduzir edital, quer dizer, ele deixa inclusive o trabalho dele principal, que é o trabalho do artista em si, para ter que se especializar nesse tipo, que é quase que uma, sei lá, de repente ter que fazer uma consultoria, ter que fazer todo um trabalho, porque é um entendimento bastante específico, né, Jéssica? Você entender um edital, interpretar o edital, poder apresentar toda a documentação, que é bastante rigorosa. Quer dizer, o artista, ele deixa de trabalhar em termos, né, o trabalho dele, porque ele precisa olhar para isso, porque é daí que vai vir o recurso, é daí que vem a viabilidade para ele poder fomentar o trabalho dele, quer dizer, E é uma ainda dificuldade, né? é uma dificuldade, porque aí tem esse processo de você ser aprovado no edital. Depois de você ser aprovado no edital, tem todo o processo de como você executa esse edital dentro das leis que ele exige, dentro das regras dele, que aí é uma série de comunicações com os gestores do edital, com a comunicação da secretaria. Então, se você, para postar um flyer de divulgação, você tem todo um parâmetro, e aí você acertando esse parâmetro, você entra em contato com a secretaria, com a comunicação, para eles aprovarem, para depois você postar. Enfim, você acaba de apresentar, não é só você apresentar, você consegue um espaço na Casa de Cultura para apresentar o seu projeto, você acaba de apresentar, você não vai para casa, você tem que trazer um papel que vai comprovar que você esteve ali, nananã. São várias coisas. E aí, quando você conclui todo o processo, você ainda tem a prestação de contas, que é toda uma regra que você tem que seguir durante tudo isso, e você ainda tem que prestar contas e tudo dentro dessa regra desse edital. Você arruma uma outra profissão que não cantar. Se você quiser estar no jogo, né? Se você quiser ter o seu trabalho realizado. E uma grande discussão que nós estamos levando para a Secretaria de Cultura Municipal é que, para além de tudo isso, eles ainda exigem uma contrapartida. Né? Você ainda tem que pagar de alguma forma, fazer uma contrapartida para a secretaria sobre tudo isso. Eles não conseguem entender que a contrapartida já é o trabalho artístico, né? Porque você está ganhando um dinheiro Mas para eu não entendi, você tem que oferecer um valor, tem que pagar? Não, um valor não, uma contrapartida, por exemplo, essa contrapartida pode ser um show gratuito. Eu tenho, além de fazer tudo isso, eu tenho que oferecer alguma coisa para a Secretaria de Cultura. E essa alguma coisa vai sair do meu bolso, de alguma maneira. Porque, por exemplo, se eu ofereço
como contrapartida do meu trabalho, um show de voz e violão no Centro Cultural da Penha, que seja, o mínimo que eu vou fazer é pagar um violonista para me acompanhar, porque quem tem que fazer a contrapartida sou eu, não é ele. Eu vou pagar um violonista para me acompanhar, eu vou estar doando lá minha voz, o meu tempo, o meu show, tal, tal, tal. Mas isso eu já estou fazendo no produto final do meu trabalho. Né? O produto final do meu trabalho, que é o entretenimento para as pessoas da cidade de São Paulo, que dentro de um show é lazer gratuito, são várias coisas que eu já estou produzindo de cultura dentro da cidade, tem que entrar já como contrapartida, porque você já perdeu tanto tempo administrando e fazendo várias coisas ali dentro desse trabalho, você tem que apresentar mais alguma coisa. Às vezes às vezes eles exigem uma contrapartida cultural e uma normativa, que seria, por exemplo, um bate-papo numa escola, um workshop num centro cultural. Isso também é um outro trabalho. Na verdade, você acaba fazendo vários trabalhos dentro de um trabalho, né? Para você conseguir ter um show em circulação, para você conseguir, às vezes, fazer uma gravação de um disco ou ter um festival realizado, enfim. Essa é uma luta que a gente está tentando tirar de dentro desses editais a exigência da contrapartida. Não, Ô, desculpa. Jéssica, eu queria. Eu tava mutada. E aí, assim, por último, eu queria realmente te perguntar como é que você tem observado? Você tem uma trajetória longa já, né, no samba e todo o seu processo mesmo na cidade de São Paulo e fora também. Você atuou junto com grandes intérpretes, grandes artistas do samba e eu queria te ouvir sobre como é que você tem observado atualmente mesmo, né, essa cena, né, do samba em si, e também como que você percebe as expressões e como que, por exemplo, a cobertura é muitas vezes midiática em relação a isso. Por que que eu estou te perguntando? Por que que eu queria te ouvir sobre isso? Em São Paulo, muito especificamente falando, tem um samba bastante conhecido hoje em dia, que a gente brinca que tá até meio hype, que é o Pagode da 27, né? Que é um pagode que é lá da Zona Sul de São Paulo. E aí eu vi uma chamada na Folha falando alguma coisa no sentido de que a cultura está sendo agora, e aí é o que parte um pouco do meu incômodo, né? Da maneira como a coisa é colocada de que há uma novidade. A cultura da periferia é uma novidade, né? E essa cultura agora está indo para o centro da cidade. E aí eu queria te ouvir, porque você é de Cidade de Tiradentes, da Zona Leste de São Paulo, onde eu tenho alguns amigos da Zona Leste, tenho um grande amigo em Cidade de Tiradentes, inclusive, e a gente sabe que a cultura, e aí para ampliar, inclusive, quando a gente está falando de periferia, fora de São Paulo, país afora, a gente está falando de cultura que está ali o tempo todo acontecendo, né? E aí a gente tem uma projeção muito de senso comum de que há uma novidade, que agora a cultura está acontecendo. Peguei o exemplo do Pagode da 27, porque ele está agora, né, sendo bastante evidenciado para quem Sim. acompanha um pouco mais o samba de São Paulo. Então eu queria te ouvir, porque você que tem essa grande experiência, como é que você vê isso, né? Essa ideia muito geral sobre quem que faz cultura, o que, que é novidade, como se a periferia, né? A cultura fosse uma coisa muito eventual e não fizesse parte do cotidiano, sabe? Exatamente, Thalita. Olha, primeiro, enfim, gostaria de parabenizar, né, também os colegas aí do Pagode da 27, entre outros pagodes que têm sido um sucesso e tão hypado na cidade, estão chamando a atenção de pessoas de fora da cidade, chamando a atenção de grandes empresas, chamando a atenção da galera do Rio. Tenho, enfim, um carinho muito especial de projetos assim, que acabam, a luz deles acabam iluminando outros projetos que estão à margem, né? Eu sou cria da cidade de Tiradentes, eu nasci na Coab Prestes Maia, e aí eu comecei a cantar na comunidade da Vila Industrial, que é uma comunidade de samba antiga também, né, aqui na cidade. O Pagode da 27 faz um trabalho que várias comunidades também fazem, né, nas periferias de São Paulo, na Zona Leste, na Zona
na Zona Sul, na Zona Norte, né? Que é um trabalho que, enfim, se inicia nas comunidades geralmente, tá? Em geral, não é uma regra. Em geral, é um encontro de uma vez por mês. Em geral, as comunidades elas são feitas por alguns músicos e a maioria não músicos, porque são pessoas daquela comunidade, né? No meu tempo, enfim, quando a comunidade surgiu, era mais ou menos assim, né? Então, juntam-se algumas pessoas que sabem ali tocar, que são músicos, com outros que não são músicos, mas gostam de fazer um samba, junta uma comunidade, vamos reviver sambas antigos, vamos mostrar o que a gente curtia lá atrás, vamos revisitar a obra de Cartola, revisitar Candeia, revisitar enfim, Dona Ivone Lara, eram assim que eram feitos, pelo menos na minha comunidade era assim que era feito, a gente fez vários, revisitou a obra de vários, né? A gente revisitou Roberto Ribeiro, a gente revisitou Dona Ivone Lara, a gente revisitou Clara Nunes, a gente revisitou Martinho da Vila, a gente fez vários especiais, revisitando as obras, né? E relembrando coisas maravilhosas que foram deixadas para a gente, né? Inclusive um dos trabalhos, assim, já fiz muita coisa, já tive no palco com muita gente, mas um dos trabalhos que mais me emocionaram foi isso, assim, a gente na rua, que nossa comunidade hoje não mais, mas se apresentava no meio da rua, a gente na rua num dia de um temporal, esperando o temporal passar, e quando o temporal passou, a gente fez um evento cantando Dona Ivone Lara, fizemos a apresentação de jongo atrás da favela do Mangue, no meio da rua, fizemos apresentação das raízes perixianas cantando o Império Serrano, fizemos uma série de coisas de um movimento cultural num único dia, e é isso, quando a gente vai para os debates, principalmente os debates na Secretaria de Cultura, tem um termo que ele me irrita demais, que é precisamos levar cultura para a periferia. Ninguém precisa levar cultura para a periferia, gente. Inclusive, assim, a gente respira cultura. Cultura está em todos os lugares, principalmente na periferia. A cultura que vocês veem no centro da cidade, enfim, nos lugares mais requintados, são nada mais, nada menos do que a cultura periférica que se juntou com algo acadêmico e virou aquilo ali. Né? Tanto é que as pessoas, quando saem dos seus conservatórios, dos seus estudos, né? Pessoas que têm condições de ter estudo com grandes professores de músicas, estudar em grandes escolas de músicas, elas saem de lá e elas vão correr às periferias, porque elas sabem que elas precisam, pelo menos dentro de qualquer de qualquer de qualquer ritmo, mas eu estou falando especialmente do samba, elas precisam de uma rua, de um sereno, que só a prática de roda vai te trazer. Senão você não vai ter não vai ter o tempero, né? Não vai ter o molho, né? Então, eles saem desses lugares e eles vão encostar nas nossas rodas. E aí, eventualmente, você vai nas rodas de comunidade e você vê um cara meio diferente, que não é da comunidade, mas está encostando lá com a sua flauta, com seu sax, com seu trombone, e ele vai ficar ali por um bom tempo, pegando todo o veneno que ele precisa, e depois ele, vai-se embora. E aí, mais para frente, você vai ver ele com grandes nomes da música, tocando, porque ele já se alimentou do que ele precisava ali na periferia. Né? Então, muito pelo contrário, a gente não precisa que ninguém traga a cultura para a periferia. A gente precisa viabilizar que a nossa cultura continue sendo feita e seja remunerada, né? Para que a gente continue alimentando todos os famintos, entender o que é o samba, em pegar o molejo, em pegar o tempero, para a gente continuar fazendo essa manutenção. Porque se o samba, em algum momento, no seu grande destaque, tem alguém que não era e foi ali e fez e aconteceu, porque o samba é uma grande mãe que abre portas para todo mundo e abraça quem não é para se achegar, entender como é que faz e sair por aí fazendo, né? São várias problemáticas, assim, né? Tanto é que a gente vê um veículo de comunicação tamanho da Folha falando asneira, né? Falando besteira. Nossa, agora a periferia está fazendo... Não, a gente está fazendo cultura desde sempre. Agora vocês estão vendo.
do jeito que vocês querem ver. Porque se vocês quiserem ver, é só chegar que vocês vão ver muita coisa boa acontecendo. E cultura no seu modo mais amplo. Não estou falando só de música, estou falando de música, falando de alimentação, eu estou falando de modo de viver, estou falando de uma cultura que é viva como sangue na periferia, né? Em toda esquina você vê cultura. Ela respira, ela pulsa a cultura. Você sobe para, você desce da sua lotação para você fazer o trajeto até você chegar no seu apartamento, na sua casa, você passa pela praça, você vê movimentos de slam, você vê movimentos de leitura, você vê movimentos de rima dos jovens praticando ali na praça, como eles se entendem, como eles, né, conseguem se expressar. Você sai da feira no domingo, você passa por um samba ali na esquina, a cultura pulsa ali, né? Eu digo isso com muita propriedade, porque eu vim de uma comunidade que as pessoas saem por exemplo, muitos, né? Eu já observei várias vezes nas antigas, a gente cantando ali o dia inteiro, e você via que aquela família chegava, se aproximava na roda de samba, e ela não consumia uma água o dia todo, ela estava ali para consumir a música, para se divertir. Ela chegava ali, ela ficava ali, talvez ela não tivesse nem o poder aquisitivo para consumir algo, ela estava ali pelo divertimento, e vai saber se ela iria para um outro lugar. E a gente já fez o teste, quando a gente saía para se apresentar em outros lugares, e aí a gente encontrava essas pessoas que estavam sempre ali com a gente, as pessoas ficam tímidas, elas acham que elas não têm roupa para ir, elas acham que elas não se sentem pertencentes a ocuparem outros lugares. E por isso os movimentos de culturas locais que são e estão ali naqueles lugares são tão importantes, para que essas pessoas tenham acesso. Mas isso é fomentado por eles mesmos, eles não precisam que ninguém venha de lá, não sei de onde, fazer e trazer cultura para cá, né? É uma grande problemática. Eu sempre rebato essas falas, sempre que algum intelectual vai falar sobre cultura e falar que precisa que esse edital aconteça para que leve cultura, eu sempre vou rebater em todas as vezes que eu ouvi essa fala, porque essa fala é horrorosa, para falar a verdade. Totalmente. Não, e falsa, né? Mentirosa. Acho que é isso mesmo. E isso mesmo. A Folha nessa matéria falando do pagode da 27, que é isso, né? Incrível, maravilhoso. Eu conheci o pagode da 27 lá, inclusive. Agora eles fazem rodas em outros espaços, mas e aí era isso, né? Ai, agora a periferia tem cultura, vamos levar a cultura para a periferia. Cara, isso é. E aí a Gente, gente anula, olha 2025. só, aí a gente anula, com essa fala, a gente anula o trabalho por exemplo, do Samba da Vela, né? Isso, No extremo isso. sul, fazendo samba autoral há 20 e tantos anos. Com essa fala, a gente anula o trabalho do Chapinha, do Fialho, a gente anula o trabalho daquela galera, fomentando o samba autoral paulista há mais de 20 e poucos anos, 25 anos, eu não sei exatamente quantos anos, mas há mais de 20 anos. Né? A gente anula, por exemplo, berço do samba de São Mateus, que tem como madrinha Bete Carvalho, que vinha do Rio e se alojava em São Mateus, nos bares, escutando as composições desses grandes artistas. Né? A gente anula... enfim, eu vou até ser injusta em querer citar, mas a gente anula o trabalho de pessoas que estão anos na cidade de São Paulo, fomentando cultura, fazendo samba de qualidade, samba autoral, enfim, né? É isso, né? O que as pessoas não conhecem, elas não querem conhecer, né? E aí vira isso, né? A gente não pode anular esses trabalhos, né? A gente não pode anular quem veio antes, né? Como que a gente fala de Graz Brasil, que ocupou espaço na Vai Vai, ocupou espaço e ocupa hoje espaço no Terceiro Milênio, faz um trabalho incrível no Carnaval, sem falar, anulando Bernadette do Peruche, anulando Eliana de Lima, né? Como que a gente anula o trabalho dessas mulheres? Ai, agora temos uma mulher. Temos agora, graças a Deus temos uma na atualidade, mas nós já tivemos outras, né?
É isso, né? E mais grave ainda, porque assim, de repente, Eliana de Lima não canta mais na escola de samba, Bernadette está até hoje cantando, né? Agora em carro de apoio, mas mais grave ainda, né? Pagode da 27 está aí, está com o holoforte, isso é muito bom para todos nós, ficamos muito felizes, mas não dá para dizer, né, que é um único movimento, que aí a gente anula quem ainda está fazendo, né? Toda segunda-feira tem samba da vela, né? Aí a gente, né, comunidades importantíssimas, né, como a comunidade da Avenida Industrial, Maria Cursi, várias outras comunidades, Cidade Tiradentes tem, comunidade Samba da Praça, comunidade Samba da Árvore, enfim, comunidades em São Paulo são inúmeras, né, fazendo o trabalho que a comunidade do samba no Pagode da 27 também faz, Pagode da Disciplina, enfim, nós temos inúmeros de inúmeras comunidades e conjuntos de samba, né, culturais, né, da cidade de São Paulo. Eu destaco aqui, né, para quem nos ouve, que o trabalho dessas comunidades, elas são importantíssimas, Thalita, não só no sentido cultural, mas também no impacto social, né? Porque essas comunidades, em geral, elas costumam atuar muito nas comunidades onde elas ocupam, né? Onde elas nasceram, onde elas. Então, elas têm uma relação direta com essa comunidade, ela conhece as demandas dessa comunidade, ela consegue organizar ações para ajudar essas comunidades. E consegue fazer um trabalho meio que de responsabilidade do poder público, né? Porque automaticamente acontece um mapeamento ali, você sabe quem está necessitando, quem vai ganhar nenê, quem necessita de enxoval, você sabe quem está necessitando de cesta básica, teve uma enchente que afetou a galera da favela do Mangue, você sabe quem foram as famílias que perderam, que precisam de imóveis. Então, a gente está falando de comunidades que vão para além de só alguém que se reúne e faz samba, né? Então, nós estamos falando de comunidades culturais e agentes socioculturais, né? Que estão agindo tanto no âmbito social como no cultural dentro desses territórios. Perfeito, Jéssica. Olha, gente, eu tô deixando aqui para vocês em destaque, então, para quem quiser acompanhar o trabalho da Jéssica, muito bom te conhecer, muito prazer mesmo. Te agradeço pela sua disponibilidade de vir aqui conversar um pouco conosco. E é isso, espero que a gente possa outras vezes poder também trocar ideia, conversar mais vezes, o que você tiver de novidade, de trabalhos novos também. A gente tem um espaço aqui para divulgar, para divulgação também, né? Então, esteja sempre à vontade mesmo para a gente poder ter o Cultura Brasileira como um espaço para falar sobre o seu trabalho também. Jéssica, muito obrigada. Thalita, eu que agradeço a todos que estão por aí nos assistindo. Eu não pude deixar de notar que alguém escreveu algo sobre machismo, né, nas escolas de samba, e aí, assim, só para finalizar, não posso deixar de falar que é um ambiente extremamente machista, não vou falar que é masculino, porque não é, porque tem muita mulher, mas por ser extremamente machista, os desafios são grandes também. Mas eu acho que os tempos atuais têm corroborado para que as mulheres consigam identificar, né, todas as situações e dentro dessa nova era que a gente está vivendo, a gente consegue se apoiar, a gente tem conseguido vencer e mudar algumas coisas, né? E eu acredito muito na união dessas mulheres do carnaval e que elas possam cada vez mais ter espaços, não só como cantoras, mas como ritmistas, como mestras de bateria, como diretoras de bateria e como qualquer outro espaço dentro de uma escola de samba, porque nós temos mulheres qualificadas dentro do carnaval para ocupar todos os espaços de uma escola de samba. E aí, esse é o meu desejo, assim, que a gente consiga cada vez mais ocupar nossos espaços de acordo com os nossos merecimentos e qualificações, e não por gênero. É isso. Perfeito. Obrigada, Jéssica. Mais uma vez te agradeço, então, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.